E aí pessoal, tudo bem? Fazendo mais um vídeo aqui de rescaldo aí desse domingo de decisão dos estaduais. Uma notícia aí que chamou a atenção logo após as finais, né? Assim, coisa de uma hora depois, já haviam sido anunciadas 3 demissões de técnicos, né? O Alberto Valentim no Vasco, o Lisca no Ceará e o Maurício Barbieri no Goiás. Não vou falar muito do Valentim, então só para falar rapidinho aqui do Valentim, que daí os vascaínos também podem cobrar, mas eu não vou falar muito do Valentim porque achei a demissão do Valentim injustificada. Mas o Vasco não vinha jogando bem, chegou à final do Carioca até, teve alguns bons momentos, sobretudo na Taça Guanabara, mas o time empacou ali, o time não mostrou mais futebol, chegou na final da Taça Rio já sofrendo, inclusive teve dificuldades para ganhar do Bangu e acabou chegando na final do Campeonato Carioca e daí perdeu de forma contundente para o Flamengo. Acho que perder do Flamengo é o de menos, porque o Flamengo tem um time muito melhor que o Vasco no papel, muito mais investimento, então o Flamengo com o mínimo de organização em campo já deveria ter um time muito melhor que o Vasco no geral. Mas acho que ficou um pouco exagerado, assim, como o Vasco não conseguia se desenvolver, como o Vasco não conseguiu apresentar um bom futebol, e nem parecido com o Vasco do próprio Alberto Valentim no final do ano passado, que deu uma arrancada boa na reta final do Brasileiro e aí conseguiu escapar do rebaixamento. Então, acho que o trabalho parecia um pouco estagnado, e o Vasco, até no papel, não é um elenco maravilhoso, mas é um elenco que pode fazer mais do que vinha fazendo, então por isso achei uma decisão um pouco mais justificada. Falar mais do caso aqui do Ceará e do Goiás, que eu acho casos que merecem uma apreciação um pouco mais cuidadosa. São 2 times que eu apontei num vídeo, vou colocar no final desse aqui, vai ter o link para ele. Apontei num vídeo que eram 2 times que eu apostava que poderiam surpreender no Brasileiro. O Goiás, o Ceará, eu apostei também no Fortaleza. Era um vídeo sobre 3 times. O Fortaleza, no caso, não está com esse problema. E uma coisa que eu falei sobre Goiás e Ceará, e no caso também sobre Fortaleza, né, mas no Fortaleza não vai se aplicar isso, que era um risco, era o time cair numa final do estadual, né, porque entre Ceará e Fortaleza um deles ia cair, né, porque foi um contra o outro, e o Goiás poderia cair para o Atlético Goianiense na final do estadual. E o risco de criar uma crise por causa de um jogo, por causa de uma final, e perder um pouco o caminho. E no final das contas os 2 acabaram demitindo o técnico por causa disso. No caso do Goiás, eu achei uma decisão precipitada. O Barbieri assumiu no começo do ano e conseguiu encontrar um time, o time vinha jogando bem, fez uma boa fase de classificação no Campeonato Goiano. Tá bom, a gente pode até relativizar que o Campeonato Goiano não é o campeonato estadual mais forte do universo, mas assim, tem 2 times de Série B no Campeonato Goiano, o Vila Nova e o Atlético Goianiense, e na primeira fase o Goiás mostrou um futebol superior ao desses 2 times, então o Goiás mostrou capacidade ali de estar acima de 2 times da Série B e 2 times que têm condição de brigar para subir na Série B, como brigaram no ano passado, os 2 times mais o Goiás, e o Goiás conseguiu subir. Então o Goiás estava apresentando um futebol convincente, um futebol até legal de ver, né? Assim, aproveitando bem jogadores rápidos e habilidosos como o Michael, que é o principal destaque, o Marlone também, e dava bons sinais ali de que poderia ser um time que poderia apresentar uma coisa diferente ainda no Campeonato Brasileiro, aí um campeonato que o Goiás já faz uns anos que não disputava. Mas o Goiás teve uma queda nas últimas semanas e culminou com essa perda do título goiano para o Atlético, perdendo de 3-0 no jogo de ida e de 1-0 no jogo de volta, os 2 jogos no Estádio Olímpico, mas no jogo de ida só com torcida do Atlético, no jogo de volta só com torcida do Goiás. Eu acho que o Goiás acabou caindo um pouco numa armadilha de torneio estadual de mata-mata. O jogo contra o Atlético na ida, os 3-0, foi um jogo bem atípico. O Goiás estava invicto, inclusive, o Goiás não tinha perdido nada, tudo, invicto na temporada. Caiu só pro CRB na Copa do Brasil, mas também foi um jogo em que acabou, o Goiás também foi atrapalhado, foi uma disputa de pênaltis, mas o Goiás foi atrapalhado por um frango do Sidão ali no tempo normal. No jogo contra o Atlético, foi um jogo atípico, porque foi um jogo que as coisas deram muito certo para um lado e muito errado para o outro, né? Foi um jogo em que o Atlético foi muito hábil em aproveitar as situações que o jogo lhe apresentou, e o Goiás teve azar ali de num jogo que
parece que não era para acontecer. O Atlético faz 1 a 0 logo no começo do jogo com um pênalti precipitado do Rafael Vaz, né, um pênalti logo no começo do jogo. O Atlético faz 1 a 0. O Goiás começa a buscar o empate, não consegue. E daí no final do primeiro tempo, quando o Goiás tinha mais volume, né, tem uma questão óbvia, né, o Goiás está buscando um gol de empate, num ataque isolado do Atlético, a defesa do Goiás falha, achando que o juiz vai parar o jogo. A defesa dá uma bobeada, o Atlético segue a jogada e acaba fazendo gol. Tem gente até que diz que o Sidão falhou no lance. Eu não achei que falhou tanto não, achei que a bola foi bem no cantinho. Achei que a defesa do Goiás falhou por achar que o juiz fosse parar o jogo e ela deu uma parada. O Atlético continuou jogando e nesse 1 segundo ali de bobeada da defesa, o Atlético achou seu espaço e fez 2 a 0 no final do primeiro tempo. Aí o jogo já ficou bem diferente, né? No segundo tempo o Goiás pressionou muito. O Kozlinski, o goleiro do Atlético, foi o melhor jogador em campo no segundo tempo, pegou muito, fez grandes defesas. E daí no final o Atlético fez um terceiro gol num contra-ataque. Um contra-ataque até que eu acho que o Goiás foi um pouquinho precipitado, se atirou demais para um ataque, num confronto de ida de mata-mata em que pontos corridos, em que saldo de gols é importante. O Goiás se atirou demais no ataque e acabou tomando o gol no contra-ataque. E daí ficou 3 a 0 um jogo de ida e condicionou completamente a final do jogo de volta. Mas eu acho que assim, foi uma quedinha de algumas semanas em que culminou com uma derrota contundente contra um rival. Mas o trabalho que o Barbieri vinha fazendo, acho que merecia crédito. O Goiás tem que pensar na temporada inteira. E acontece esse tipo de deslizes, infelizmente para a torcida do Goiás, esse deslize aconteceu na hora errada, mas era um trabalho bem feito, promissor e que deveria ter sido mantido. Até porque, se der algum problema, dá para trocar também ainda na Copa América. Tem umas rodadas de brasileiro e tem a parada da Copa América, pode trocar lá também. O Ceará ano passado, por exemplo, estava muito mal, trocou um pouco antes da Copa do Mundo e ajeitou o time e escapou do rebaixamento. Então até seria possível isso, mas era um trabalho promissor que eu acho que merecia essa segunda chance. O Barbieri tinha acabado de assumir o clube, né? Assumiu no começo do ano, então achei uma decisão ruim do Goiás. Espero que o novo contratado seja um técnico com estilo, com princípios parecidos com o do Barbieri, porque a parte boa desse trabalho tenha continuidade e não seja uma quebra de momento para tentar reconstruir um time que parecia promissor, parece promissor, e o Goiás não pode se esquecer disso só por causa de uma derrota. O caso do Ceará é um pouco diferente. Até tem algumas coisas parecidas. O Lisca começou um trabalho bem, mas lá no ano passado salvou o Ceará do rebaixamento com alguma tranquilidade, dando até sensação de que se o Ceará tivesse ajeitado o seu time desde o começo do campeonato, poderia ter tido uma reta final até com uma conquista um pouco maior ali, de repente brigando por uma daquelas últimas vagas da Libertadores. Depois o Ceará começou o ano até bem, fez uma boa primeira fase de Copa do Nordeste, mas começou a ter problemas, né? E daí acabou caindo na Copa do Nordeste, num jogo que usou o time misto contra o Náutico e acabou perdendo em casa, e perdeu do Fortaleza na final nos 2 jogos também. E o Lisca caiu. Em princípio, eu acho que também o Lisca tinha crédito, poderia ficar. Mas, ó, torcedor do Ceará, ouve até o final, tá? Eu tô falando agora, mas eu concluo o pensamento. O trabalho do Lisca merecia crédito. Acho que assim, acontece. Foi um erro de decisão ali, usar o time reserva contra o Náutico. Copa do Nordeste é importante demais para isso. Ou ele menosprezou a Copa do Nordeste ou menosprezou o Náutico a fazer aquilo. Isso não é legal. E o Ceará acabou caindo na Copa do Nordeste, perdeu do Fortaleza. Sobretudo o jogo de ida, nem achei um jogo tão desigual assim para 2 a 0. Achei que foi um placar um pouco exagerado pelo futebol que os dois times jogaram, ainda que a vitória do Fortaleza tenha sido justa. Mas acho que o trabalho do Lisca tinha crédito ainda para merecer essa chance de seguir no Brasileiro, já que ele já tinha feito um Brasileiro bom no ano passado, então ele entendia com esse grupo que era preciso para o Ceará fazer. No entanto, tem uma questão diferente aí do caso do Goiás. O Lisca já havia sofrendo muitos desgastes internos. Desgaste com o departamento médico, desgaste com o auxiliar técnico que acabou sendo demitido, e possivelmente um desgaste com o elenco, porque esse tipo de coisa muitas vezes acaba esbarrando no elenco. Bom, quando a comissão técnica, né, entre treinadores, departamento médico, está em atrito um com o outro,
não é legal, é um sinal ruim que a coisa pode acabar se perdendo no meio do caminho. Isso é um problema. Outra questão é que quando começa a perder o elenco tudo, normalmente isso é um caminho que é como que um projeto, um trabalho de técnico com o elenco, quando começa a tomar esse caminho, é difícil recuperar. Né? É difícil recuperar, então eu acho que a troca do Lisca é mais justificável, porque apesar do trabalho ter bons momentos e justificativa para que ele continuasse, os problemas que apareceram eram de natureza muito complicada, de uma natureza que normalmente não resulta em coisa boa. Então, no final das contas, achei que o Ceará acabou acertando em trocar de técnico, mas é uma pena porque era um bom trabalho que acabou se perdendo por algumas picuinhas. E no final das contas o Ceará vai começar o Brasileirão com um técnico novo, uma coisa que pode abalar um pouco aí a montagem desse time e até a perspectiva do Ceará para o Campeonato Brasileiro, sobretudo nessa primeira metade, esse primeiro turno ou esse trecho pré-Copa América. Então, são dois times que eu coloquei como possíveis surpresas do campeonato. Agora já fica um pouco mais em dúvida. O Ceará já anunciou a contratação do Anderson Moreira. O Anderson, que fez um ótimo trabalho no América Mineiro. Ele caiu com o América em 2016. O América achou que o trabalho era bom, caiu, mas ele só ficou também no final do campeonato. Mas ele era um técnico que poderia ajudar o time e ajudou. Foi campeão da Série B em 2017, ficando na frente do Inter. E em 2018 vinha fazendo um bom brasileiro ali de meio de tabela, até que o Anderson acabou aceitando um convite do Bahia. Ele saiu, o Anderson não deu muito certo no Bahia, acabou sendo demitido faz pouco tempo, e o América também acabou perdendo o rumo e foi rebaixado na última rodada do Brasileiro. Não foi bom para nenhum nem outro. Mas o Anderson já fez um bom trabalho no América. Uma situação que não sei se é tão parecida quanto a do Ceará, mas o Ceará parece um time um pouco mais cascudo que aquele que o Anderson pegou. Mas o Anderson montou um bom time no América ali, um time com um horizonte até um pouquinho mais modesto que o do Ceará, mas do que o Ceará tem hoje, mas pode dar certo. E espero que dê certo aí, porque o Ceará já vem há alguns anos ali fazendo um trabalho legal, conseguindo subir, chegou à série A ano passado, conseguiu se manter de forma legal. E é bom ver um clube como o Ceará ficar na primeira divisão por um tempo, porque às vezes sobe e cai não é legal também. É bom ficar um tempo, mesmo que um dia eventualmente caia, acaba sendo inevitável, acho que com quase todo time, em algum momento pode cair. Ainda mais um clube que tem que trabalhar com limitação orçamentária, um clube que tem mais dificuldade de contratar jogador, porque nem todo mundo que quer jogar num clube do Nordeste, porque o cara não vai aparecer na mídia, aquelas coisas. Então é mais difícil para esses clubes ficarem muito tempo na Série A. Então seria bom que o Ceará, já que conseguiu, já está no segundo ano, ficar mais um tempo. Mas assim, vamos ver como que o Ceará lida com isso, e espero que no final das contas o trabalho do Anderson dê certo, até porque ele também é um técnico que tem bons momentos ali. Tem um bom momento, inclusive, no Goiás. Fez uma boa campanha no Goiás, uma campanha que quase levou o Goiás para a Libertadores. Mas é isso, então. Podem falar aqui nos comentários abaixo o que vocês acham. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber notificações. Tá bom? É isso então, um abraço e até mais.